mulher pastora, ou anciã, agora acabou. Fim. Grande autoridade da Igreja comprova que mulher não pode ser ungida pastora ou anciã. Quero que você entenda tudo o que tem acontecido na Igreja Adventista de uns tempos para cá, em relação a esse novo posicionamento, envolvendo a unção de mulheres para o pastorado e ancianato. No Brasil ainda não falamos de pastoras, porém iniciamos com as irmãs anciãs da Igreja. Vamos conversar sobre como a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a ordenar mulheres como pastoras, e mais recentemente no Brasil, como anciãs. Após iremos entrevistar uma grande autoridade da Igreja de Cristo, que derruba todos os pressupostos utilizados para colocar mulheres como pastoras e anciãs de nossa Igreja. Isto vai estremecer a base da Igreja. Você sabia que a Igreja Adventista foi fundada em 1863? Desde o início, as mulheres tinham papéis importantes, mas não podiam ser pastoras. Elas geralmente trabalhavam como professoras e enfermeiras. Você já ouviu falar de alguma mulher que teve um papel importante na Igreja naquela época? Com certeza deve ter pensado em Ellen White. Claro, Ellen White foi uma das figuras mais importantes na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela viveu no século XIX e início do século XX. Para nós adventistas, ela é considerada uma profetisa, alguém que recebeu mensagens de Deus para ajudar e aconselhar a Igreja. Ellen escreveu muitos livros e artigos, e suas obras ainda são muito respeitadas e lidas ao redor do mundo. Ela teve visões que ajudaram a moldar a doutrina e a prática da Igreja. Ellen White também promoveu a saúde, a educação e a vida simples, incentivando nós adventistas a adotarmos hábitos saudáveis e um estilo de vida equilibrado. Seus escritos abordam desde questões espirituais até conselhos práticos sobre alimentação e bem-estar. Com tudo isso, ela não foi ungida pastora, nem anciã. Nos anos 1970 e 1980, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a discutir mais seriamente se as mulheres também poderiam ser pastoras. O que você acha dessa ideia de abrir espaço para as mulheres nestes papéis? A Conferência Geral da Igreja, que é como governo de nossa denominação, votou em 1990 e 1995 e decidiu não permitir a ordenação de mulheres. Mas, mesmo assim, algumas regiões do mundo não concordaram e começaram a ordenar mulheres. O que você acha dessas regiões tomarem essa decisão por conta própria? Em 2015, a Conferência Geral votou novamente e manteve a proibição. No entanto, isso não impediu que algumas áreas continuassem a ordenar mulheres. Isso criou uma situação interessante. Algumas partes da Igreja aceitam mulheres pastoras, enquanto outras não. Você acha que é possível haver unidade em uma igreja com opiniões tão diferentes? Hoje, a ordenação de mulheres é permitida em algumas regiões, mas a Conferência Geral ainda não a reconhece oficialmente. Isso ainda é um grande tema de debate. Como você acha que isso afeta a comunidade da Igreja? Considerando o que está ocorrendo no Brasil, digo no fato de que a Igreja já tem nomeado mulheres como anciãs, percebemos que este é um pontapé inicial para que a ordenação de pastoras também ocorra. Você sabe o que significa ser uma anciã na Igreja Adventista? É um papel importante de liderança, onde a pessoa ajuda a cuidar da igreja e apoia o pastor nas atividades espirituais e administrativas. Por muito tempo, essa função era reservada apenas para homens. A mudança começou devagar, com muitas discussões e reflexões dentro da igreja. O surgimento do ministério da mulher, o que antes não ocorria, pode ter sido outro mecanismo para o surgimento de pastoras e anciãs. Nos anos 1990, algumas igrejas adventistas no Brasil começaram a experimentar a ordenação de mulheres como anciãs. Com o tempo, mais e mais igrejas no Brasil começaram a seguir esse exemplo. Em 2012, a Associação Paulista Leste decidiu oficialmente permitir a ordenação de mulheres como anciãs. Hoje, muitas mulheres no Brasil servem como anciãs. Parece que as igrejas estão se acostumando com isso. No entanto, existe ainda resistência por parte de alguns, o que tem causado certa divisão no corpo de crentes. Iremos a partir de agora conhecer o parecer de uma grande autoridade da Igreja, a quem devemos todo o nosso respeito e admiração. Com certeza este grande homem de Deus, com a iluminação e inspiração do Espírito Santo, chega para dar um basta em toda essa discussão e colocar a palavra de Deus como grande guia ao qual a Igreja de Deus deve seguir. Vejamos o que ele fala do assunto.
Não poderíamos ouvir alguém melhor para falar deste assunto. Grande homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Seja bem-vindo, apóstolo Paulo. Seus escritos possuem o selo da autoridade divina. E se a igreja se encontra tão dividida nesta questão, com certeza é porque tem colocado de lado tudo aquilo que está escrito na palavra. Apóstolo Paulo, Deus aprova ou não que a mulher seja ungida como pastora ou anciã da igreja? Qual foi a iluminação que Deus te deu a respeito? Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É essa a ordem, a hierarquia divina. Pode o homem se tornar a cabeça de Cristo? Não pode. O homem não pode liderar Cristo. E por que a mulher poderia se tornar a cabeça do homem? Com todo respeito, apóstolo Paulo, em uma época em que há muitas mulheres qualificadas e conhecedoras da Bíblia, por que você acredita que elas não devem liderar como pastoras ou anciãs na igreja? Eu baseio minha posição em argumentos teológicos, especificamente na ordem da criação e na doutrina da queda. No verso 13, deste mesmo capítulo, digo, primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso mostra que a razão para as mulheres não liderarem não é cultural ou por machismo, mas sim uma questão de ordem divina estabelecida desde a criação. Deus valoriza a mulher, assim como o homem, mas cada um deles exerce uma função diferente e temos que dar graças a Deus por isso. Então, você acredita que a liderança masculina na igreja reflete a ordem da criação de Deus? Ou seja, o homem lidera e não a mulher. Talvez seja por isso que Maria Madalena não tomou parte no apostolado, ela poderia ter ocupado o lugar de Judas. Matias foi escolhido e ele nunca foi destaque entre eles. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Deus criou primeiro o homem e depois a mulher, dando ao homem a liderança e a autoridade. Isso deve ser refletido também no governo da igreja. Acredito que é o homem quem tem essa prerrogativa de liderança na igreja, seguindo a ordem da criação estabelecida por Deus. Quando digo que o homem é a cabeça da mulher assim como Deus de Cristo e Cristo do homem, estou apresentando a hierarquia divina: Deus, Cristo, homem, mulher. Poderia explicar melhor como a ordem da criação influencia a estrutura de liderança na igreja? Claro. Primeiro, Deus criou Adão e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e liderar. Depois, ele viu que não era bom que Adão estivesse sozinho e criou Eva como sua adjutora. A liderança foi dada ao homem, e a mulher foi criada para ser sua companheira, estar ao seu lado, mas não liderar sobre ele. Olhem o que está em Gênesis 2, versos de 15 a 24. Vamos ler juntos. Isso com certeza trará luz sobre a questão que estamos conversando. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo, e toda ave dos céus, os trouxe Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Espero que este texto tenha ficado claro para todos. Eva ainda não tinha sido criada quando Deus colocou Adão no Éden. Foi a ele, quando ainda estava só, que Deus ordenou que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. A ele foi dada a incumbência de governar tudo, inclusive colocar nome nos animais. Ele desde o princípio foi o líder. Adão percebeu que os animais tinham uma companheira. Então Deus fez cair um sono sobre ele e de sua costela criou Eva. Maravilhoso isso, não é mesmo? Ele a criou para andar junto com ele, como sua auxiliadora e não para que ele fosse governado por ela. Agora, olha a tragédia que aconteceu quando Eva tentou inverter esses papéis, tomando a frente de Adão. Ela se afastou dele, tomou uma decisão contra aquilo que ele como líder já a tinha orientado.
Ela se colocou na frente, e passou a liderar o convencendo que comesse do fruto. Adão recebeu a responsabilidade de cuidar do jardim e dar nomes aos animais antes de Eva ser criada. Isso sugere que a responsabilidade principal estava com o homem. Ok. E como podemos aplicar isso à doutrina da queda? Quando a queda aconteceu, Deus procurou primeiro Adão, perguntando: Adão, onde estás? Isso mostra que Adão tinha responsabilidade principal, mesmo que Eva tenha comido o fruto primeiro. Em minha primeira carta a Timóteo capítulo 2, verso 14, explico que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso reforça a ideia de que o homem tem a responsabilidade de liderança. Como você vê a aplicação dessa lógica nos dias de hoje, onde a mulher tem demonstrado tanta competência? Quantas mulheres não se tornam, devido a tantas circunstâncias, a liderança do próprio lar? Por que não liderar na igreja? Em minha primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 3 a 9, digo que Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Isso reforça a ideia de que a liderança foi dada ao homem. Acredito que homens e mulheres têm papéis diferentes, mas complementares. Para mim, essa lógica ainda é válida hoje, pois está baseada na ordem estabelecida por Deus. Por que você acha que aos viúvos é concedido que se casem novamente, conforme escrevi em Romanos 5 e em primeira carta aos Coríntios 7, justamente para que um não ocupasse o lugar do outro? Às vezes mulheres viúvas ficam sozinhas na liderança do lar, mas tenha certeza que lacunas ficam abertas naquela família, assim como quando o homem fica sem sua adjutora. E como você responde à crítica de que sua visão é antiquada ou injusta? Entendo que essa visão pode ser vista como antiquada, mas acredito que a ordem de Deus é eterna e não muda com o tempo. As Escrituras mostram que Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar, tanto na família quanto na igreja. Então, para você, a liderança na igreja deve refletir a liderança no lar? Sim, exatamente. Se em casa a mulher é submissa ao marido, como pode ser que na igreja ela se torne a líder espiritual dele? Isso seria contraditório. Acredito que a mesma pessoa que lidera em casa deve liderar na igreja, seguindo a ordem da criação e a doutrina da queda. Se a mulher liderar seu esposo na igreja, vai se confundir e fazer isso em casa. Isto gera confusão. E é por isso que vemos tantos lares se desfazendo. Obrigado, apóstolo Paulo, pelos seus escritos inspirados. Nós do canal Decifrando o Adventismo, queremos deixar claro que reconhecemos a importância da mulher na obra de Deus. As mulheres desempenharam papéis fundamentais tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, demonstrando fé, coragem e liderança em diversos contextos. No Antigo Testamento, mulheres como Eva, a primeira mulher, e Sara, esposa de Abraão, são figuras centrais na narrativa da criação e da formação do povo de Israel. Outras mulheres importantes incluem Débora, uma juíza e profetisa que liderou Israel à vitória em batalha, e Esther, cuja bravura salvou os judeus da destruição. No Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, é reverenciada por sua obediência e papel crucial no nascimento do Salvador. Maria Madalena é uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus, sublinhando a importância das mulheres no ministério e na propagação do cristianismo primitivo. Outras figuras notáveis incluem Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que demonstraram devoção e entendimento profundos dos ensinamentos de Jesus. Na igreja primitiva, mulheres continuaram a desempenhar papéis significativos. Priscila, junto com seu marido Áquila, foi uma missionária influente e professora. Febe é mencionada por Paulo como uma diaconisa da igreja em Cencreia e uma benfeitora de muitos, incluindo o próprio Paulo. Lídia, uma vendedora de púrpura, é reconhecida como uma das primeiras convertidas ao cristianismo na Europa e uma apoiadora ativa das atividades missionárias de Paulo. Essas mulheres exemplificam virtudes como fé, coragem e devoção, sendo fundamentais nas narrativas bíblicas e na formação das tradições religiosas. Mas pergunto, qual delas foi escolhida como sacerdotisa no Antigo Testamento ou apóstola no Novo? Apenas os pagãos adotaram a prática de colocar mulheres como sacerdotisas. Não podemos dizer que isso é exclusão ou algo parecido. A igreja não está tomando cuidado com as artimanhas de Satanás. Ele induziu Eva a tomar a frente e as coisas não deram certo. No mundo em que estamos vivendo, daqui a pouco haverá homens reivindicando o direito de gerar um filho e para esses irão querer criar úteros industrializados, não duvide disso. Enfim,
O diabo quer confundir ambos os sexos, feminino e masculino. Cuidado com discursos controvertidos. Foi assim que ele tirou vantagem no Éden. As mulheres podem pregar, dar estudos bíblicos e servirem em diversos ramos da obra, mas como sacerdotisas e apóstolas, não. Elas podem sim, como esposas dos escolhidos, se tornarem ajudadora. Deus colocou o homem como sacerdote do lar e da igreja. Na falta do esposo, a mãe administra a casa, mas pode notar que mesmo assim ela não substitui o papel que permanece vago, não por opção dela, mas por uma fatalidade. Neste caso, o Senhor será seu amparo. Acho que as igrejas estão cada vez mais apóstatas e confusas por tentar inverter, influenciadas por movimentos mundanos, a ordem de Cristo. Deus tenha misericórdia de seu povo.